Bom, então dando continuidade, pessoal, agora naturalmente surgem três questões que a gente vai abordar uma a uma agora, tá? Então a primeira questão é o seguinte: e se eu tenho três bases, né? Base B, C e D de um espaço vetorial V, se o M, se é uma matriz M, é a matriz de mudança de base B para base C, né? Com as entradas alfa e J, e a matriz N é a matriz de mudança de base C para base D com entradas beta e J, tá? Então, quem vai ser então a matriz de mudança de base B para base D? Então, eu tenho da base B para base C, tenho da base C para base D. Como em termos dessas duas, eu posso escrever a mudança de base B para base D, né? Então, eu tenho daqui para cá, eu tenho, daqui para cá, eu tenho. Como que vai ser daqui para cá, né, no final? Tá? Então, se eu quero descobrir quem é a matriz de mudança da base B para a base D, o que eu faço? Eu pego os elementos da base D e escrevo como combinação linear dos elementos da base B. Então, seguindo aí, vamos tomar as seguintes notações. Então, eu vou considerar a base B como sendo o 1 até o N, a base C como sendo V1 até Vn, e a base D como sendo W1 até Wn. Tá? A mesma anotação que eu usei aí. Muito bem. Bom, então o que eu quero? Eu quero escrever os elementos dessa base aqui como combinação dos elementos dessa base. Então, para isso eu vou usar as duas hipóteses, né? A primeira, que essa é a matriz de mudança da base B para a base C, e a segunda, que essa é a matriz de mudança de base C para a base D. Então, como essa aqui é a matriz de mudança de base B para a base C, então, como a matriz de mudança de base B para a base C é com entradas alfa e J, o que significa isso, então? Significa, então, o quê? Se essa é a matriz de mudança de base, o que significa? Significa como que a gente monta essa matriz? Eu pego os elementos da base C, escrevo como combinação linear dos elementos da base B, e aí copio os coeficientes em cada uma das colunas, certo? Então, dessa forma, é como se eu pegasse cada VJ aí e escrevesse de que forma? Então, o VJ vai ser a coluna ali, né? Então vai ser o alfa 1J vezes, então eu vou escrever como combinação linear dos elementos da base B. Então vezes o 1 mais alfa 2J U2 mais alfa NJ UN. Tá? Em outras palavras, isso aqui é na verdade o somatório para I variando de 1 até N de alfa IJ I, tá? E com J valendo aí de 1 até N, tá bom? Então, significa exatamente isso. Então, significa que o V1 é um alfa 1, 1, alfa 2, 1, U2, até alfa N1, UN. O V2 é alfa 1, 2, 1, alfa 2, 2, U2, assim como a gente já veio desenvolvendo, né? Matriz de mudança de base. Muito bem. Por outro lado, como a matriz de mudança da base C para a base D é os beta e J, tá? Então, o que eu posso falar? Então, só para não ficar igual o mesmo J aqui, a gente vai pegar então um índice K, tá? Então, como que a gente faz? A gente escreve os elementos da base D como combinação linear dos elementos da base C. Então, eu vou escrever um WK, né, como combinação desses elementos. Então, ele vai ser quem? I. E aí eu vou escrever os coeficientes na késima coluna. Tá? Então, eu vou olhar aqui na késima coluna. Então, como se eu apagasse aqui e colocasse K. Tá? Então, na késima coluna, eu vou ter, então, beta 1K V1 mais beta 2K U2, V2 até beta NK
Vn. Ou seja, ele é o somatório para ir variando de 1 até n de beta I, K, V, I. Para cá variando ali de 1 até n. Bom, para ficar uma notação legal, tá? Eu vou chamar as linhas de J aqui, tá? Então, beleza, aqui vai ficar J. Tá? VJ. Por que a VJ? Porque eu vou querer escrever aqui o VJ aqui nesse lugar, né? Então, para ficar condizente aqui, eu vou chamar então as linhas de J, aqui os índices na linha J, e os índices na coluna de K. Tá bom? Bom, então, o WK se escreve assim em função dos VI, né, dos VJ. E cada VJ se escreve dessa forma em função dos UI. Então eu posso juntar. Então, logo, o WK ele vai ser quem? Ele vai ser, bom, ele é o somatório para J variando de 1 até N, de beta JK VJ. Né? Exatamente isso aqui que a gente escreveu aqui, tá? Muito bem, só que a gente já conhece o VJ, a gente sabe que o VJ é esse somatório aqui, ó. Então esse é o somatório para J variando de 1 até N, de beta JK vezes o somatório para I variando de 1 até N, de alfa I J UI. Ok? Bom, aqui então a gente pode reescrever, tá? Passando esse UI para fora aqui, tá? E aí esse somatório eu vou inverter. Então eu vou escrever o somatório para ir de 1 até N, tá? Somatório de 1 até N, de quem? Do somatório para J de 1 até N, de alfa I J beta JK vezes UI. Beleza? Tá? Então só reordenei aí a ordem que eles eram escritos, né? Porque isso aqui vai multiplicar todo mundo. Então é como se eu fizesse a distributiva. Então ficaria o produto deste com de todo mundo aqui, né? E a soma. Então esses dois somatórios eu tiro para fora. E aí não importa a ordem se eu coloco o somatório em J primeiro ou em I primeiro. Então, primeiro coloquei o I para fora para poder tirar esse UI aqui fora. Entendeu? Então, vejam só. Então eu escrevi WK como combinação linear dos UI. Onde cada coeficiente é quem? Esse aqui é o coeficiente. Tá? Então esse cara aqui é o coeficiente, são os coeficientes... o coeficiente de UI. Mas o coeficiente de UI, o que eu pegava? Eu pegava cada coeficiente ali e escrevia naquela coluna. Como é o elemento K, então eu vou escrever esses elementos na késima coluna. Tá bom? Então, dessa forma, o termo geral da matriz, como que vai ser? Bom, se o termo dessa matriz era esse carinha, ele apareceu aqui. Se o termo dessa matriz era esse carinha e ele apareceu aqui, e o termo então dessa nova matriz aqui, vai ser quem? Então, portanto, né, a matriz de mudança de base B para base D, né, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que escrever os elementos da base D como combinação linear dos elementos da base B. Exatamente o que aconteceu aqui. E os coeficientes são quem? São exatamente esses. Né? Então, os coeficientes são somatório para J variando de 1 até N, de alfa e J, beta, J, K. Tá? Então, vejam que o I e o K estão fixos aqui. Né? O que muda é o J. Tá? E esse carinha aqui, pessoal, se vocês voltarem lá na nossa... terceira aula, segunda aula, primeira ou segunda aula lá do nosso curso,
A gente viu multiplicação de matrizes. E aí esse aqui é exatamente o termo geral do produto entre as duas matrizes. Tá? Então se eu faço o produto entre essas duas matrizes, né, vai ser o quê? É o produto da linha I e da coluna K. Linha vezes coluna. Dá exatamente o produto. Tá? Então isso aqui é exatamente o termo geral, né, do alfa I J vezes beta JK. O produto dos dois aqui. Ou seja, a matriz de mudança de base B para base D é a matriz de mudança de base B para base C vezes a matriz de mudança de base C para base D. Tá? Então, se eu tenho duas matrizes de mudança de base, quero saber a mudança, né? Eu tenho a matriz de mudança da base B para a base C e da base C para a base D. Para saber a mudança de base da base B para a base D, é só multiplicar as duas matrizes, tá? Então é como se eu cancelasse, ó, esse termo com esse termo, e aí ficaria a mudança de base B para a base D, tá? Muito bem. Vamos ver então uma consequência. Bom, como consequência, pessoal, o que acontece então se eu tivesse a base B e a base D iguais, né? Então, se a base B é igual à base D, o que vai acontecer? Eu vou ter então que a matriz de mudança da base B, bom, como B e D são iguais, então vai ser a matriz de mudança de base B para base B. Mas a gente já viu que se eu tenho uma matriz de mudança de uma base para ela mesma, é a identidade. Então é a IN. Então a matriz de identidade vai ser a matriz de mudança da base B para a base B, que é igual à matriz de mudança de base B para a base C, vezes a matriz de mudança de base C para a base D, mas D é a B. Então, ok? Então quer dizer que se eu pego a matriz de mudança da base B para a base C, quem é a inversa dela? Vai ser eu da matriz de mudança da base C para a base B. Tá? Ou seja, então a matriz inversa da matriz de mudança da base C para a base B, da base B para a base C, é a matriz de mudança de base da base C para a base B. Tá? Só inverter as bases aqui eu tenho a matriz inversa dessa matriz. Ou seja, toda matriz de mudança de base é uma matriz inversível, tá? Então, se eu pego a matriz de mudança de base e faço o determinante, tem que dar diferente de zero, ok? Então, isso aqui é uma consequência dessa relação aí que a gente tem quando a gente trabalha com três bases.